Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos buscar do nosso Deus a sua proteção, o seu amor e a sua graça, para que elas sejam derramadas sobre nós, sobre nossa casa, sobre os nossos familiares e sobre a nossa vida. Vamos nessa manhã trazer um estudo que tem por tema batalhas espirituais que enfrentamos. A Bíblia em que estamos meditando, Almeida Corrigida Fiel, e o texto básico está em Marcos 5, do verso 3 ao 7, que assim nos fala: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estamos vivendo em um mundo que não entendemos. Tem sido muito comum encontrarmos com alguém que não tem vida social. Não se espante e nem me pergunte quem são esses que não têm vida social. Olha à sua volta e veja. Um morador de rua tem vida social? Um condenado pela justiça tem vida social? Sabemos que não. Quem os convida para estar no seu convívio? Quem os convida para suas casas? Sabemos que ninguém, nem o parente mais próximo, vai convidá-los para que compareçam em suas casas. Assim era aquele gadareno. Sua morada era nos sepulcros. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Marcos 5, versos 1 ao 4. Aquele homem era violentamente atormentado. Assustava os moradores por sua fúria e perturbação. Ora gargalhava descontroladamente, ora uivava como um lobo no meio da noite. Podia ser ouvido a longas distâncias. Quase nunca estava vestido, era maltrapilho e sujo. Sabe com quem aquele homem dividia seu espaço? A palavra responde: e andava ali pastando no meio uma grande manada de porcos. Marcos 5, verso 11. Era com os porcos que convivia. A sua família passou a ser uma manada de porcos. Mas esse homem que havia perdido a sua identidade pessoal, que era vergonha para sua família, não estava de todo perdido. Havia alguma coisa dentro dele que chamou a atenção de Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas conhecia o Pai de Jesus. Ele não perdeu a condição de adorador, porque, falo isso, é a palavra que me fala disso. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, versos 6 e 7. Estamos convivendo com constantes batalhas espirituais e não nos damos conta. Cruzamos com endemoniados gadarenos todos os dias e em vários lugares. Pessoas excluídas da sociedade que não percebem a vida que a todos parece ter sido escolhida por Ele e que nem eles conseguem ver o que lhes aconteceu. Com seus próprios olhos não conseguem ver que estão aprisionadas
pelos grilhões do inferno. Essas pessoas estão nas ruas, morando e dormindo nas ruas, presas por vícios de bebidas e de drogas. Quem sabe estão nos hospitais psiquiátricos, nas ruas como mendigos, loucos, bandidos, que entregam seus corpos para ser usado por aqueles que, como disse, Jesus veio a roubar, a matar e a destruir. João 10:10. Quantos estão nos sepulcros de Gadara, quando poderiam viver como pessoas normais? Haverá como inimigo resistir Jesus? Certamente que não. Você crê que Satanás reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus? Veja o que foi que disse o líder da legião de demônios que estava possuindo o corpo, o espírito e a alma daquele homem gadareno. Veja de como foi que se referiu a Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, verso 7. Aquela legião de demônios não queria sair daquele homem, mas sabia que não haveria de como ali permanecer. Se Jesus mandasse que se retirasse, mas a legião não queria deixar o homem, nem a província, porque sabia que se Jesus a mandasse para o abismo, não teria como resistir. Somente Jesus tem poder e autoridade sobre os demônios. E este nome todos, e até Satanás, terá que se dobrar, como diz a palavra, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, verso 10. A legião que havia se apoderado daquele homem adorou Jesus. Você crê nisso? Vamos à palavra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Marcos 5, verso 6. Você crê que os habitantes do inferno também oram a Jesus e têm sua oração respondida? Não? Então veja a palavra. E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Marcos 5, verso 10, de 10 a 13. Temos que ter cuidado, pois tem muitos cristãos que não caminham nos caminhos de Jesus, mas que estão se prostrando diante dele e até sendo ouvidos, mas que estão caminhando próximo ao abismo. Foi por isso que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, verso 22 e 23. Se prostraram diante de Jesus e até o adoraram, mas eram como aquela legião, homens iníquos. Podemos ver que o povo de Gadara já não se importava com o que fazia aquele homem. Ele já fazia parte da vida daquele povo. Ninguém mais se importava com ele. Então somente fugiam de sua presença. Isso me leva a lembrar que nós não somos diferentes do povo gadareno. Nós já nos acostumamos a ver pessoas morando nas ruas, pessoas usando drogas em nossa frente. Nos acostumamos em ver seres humanos agindo como bestas feras, roubando, matando e destruindo. Já nos acostumamos em conviver com o pecado que jaz à nossa porta. Será que não haverá entre cristãos alguns que de tal forma estão acostumados com a presença da legião que dominava aquele gadareno, que chegam até a associar-se a ele?
A palavra fala sobre isso. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, verso 7. O que Jesus viu naquele homem que estava possuído de uma legião de demônios, que o levou a enfrentar uma tão grande tempestade para ir ao seu encontro. Vamos ver na palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Marcos 4, verso 35 a 38. A palavra nos revela que Jesus ensinava uma grande multidão, e uma das coisas que disse foi: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4, verso 22. O pecado de Gadara estava encoberto, o povo era pagão, cultuava ídolos e demônios familiares, traziam em si os pecados que foram cometidos por seus ancestrais. Era necessário que houvesse libertação para aquele povo, mas eles não aceitaram Jesus. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que advera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Marcos 5, verso 15 e 17. Porque foi que mandaram Jesus ir embora? Foi porque os gadarenos não poderiam receber a Cristo, porque o que Jesus ensinava ia de confrontar-se com o que era cultuado por aquele povo e de encontro à sua idolatria. Eles pertenciam a uma cultura pagã que via na violência, na miséria e nas loucuras os legítimos registros de suas ancestralidade, que fazia daqueles habitantes escravos. O Cristo que viera oferecer vida plena àquela gente constituía verdadeira ameaça ao seu modelo cultural. Jesus, em nossos dias, também é rejeitado por muitos, por serem eles acostumados com a cultura que receberam no seio familiar e não concordam em deixá-los e seguir a Jesus. São muitos que mandaram Jesus se retirar, não querem crer em Jesus e conhecer a liberdade, e isso pressupõe o desvencilhar dos processos culturais que os aprisionam. Preferem ver Jesus distante, porque ele veio para libertar o homem de todo tipo de cadeia, libertar do pecado que atrai a muitos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. João 8, verso 36 e 37. Descendência de Abraão, que não quer estar junto de Jesus, preferem viver sendo dominados pelo terrível poder das trevas. Jesus conhecia cada um daqueles demônios que atormentavam aquele homem. Quando Jesus olha para aqueles que foram levados para os lugares impuros, lugar onde habita a impureza, que destrói o corpo, a alma e o espírito, Jesus se apieda deles, mas indo ao seu encontro, logo é convidado a se retirar. Aquela legião maligna levou aquele homem para um lugar onde os mortos são levados, isso porque já o considerava morto. Foi por isso que o conduziu para um cemitério, onde viveria entre os sepulcros. Jesus viu naquele homem
o que via os judeus, pois para Israel o cemitério era um lugar impuro. A terra dos Gadarenos era habitada por pagãos que eles também consideravam impuros. Dividiam um lugar onde havia uma grande criação de porcos, animais que os judeus sempre consideraram ser impuros, e ainda era possuído por uma legião de demônios. Tudo mostrava ser aquele homem alguém que estava separado de Deus. E quem se separa de Deus já não tem mais esperança. A vida para essas pessoas se transforma em um pesado fardo. E Jesus foi ao seu encontro e o convidou para que lançasse fora o peso que os demônios haviam imposto a ele. Jesus libertou aquele homem. Todos viram o que Jesus fez, mas não quiseram, como ele, ser libertos. Há pessoas vivendo em meio à imundícia do pecado, escravizados, pois quem pratica o pecado é seu escravo. A promiscuidade está atingindo patamares insuportáveis. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa que o mundo tem seguido e gostando daquilo que ali são mostrados. A promiscuidade dos valores da geração de nossos dias não são diferentes daquelas que eram praticadas em Sodoma e Gomorra. O pecado que era praticado pelos gadarenos tornou-se coisa natural para os dias em que vivemos. A humanidade está necessitando de abrigar Jesus em suas casas, em suas vidas, no seio de sua família. O pecado está transformando as pessoas em seres humanos que se transformaram em verdadeiras feras indomáveis. Nem o amor da família, nem o rigor da lei, nem o poder da morte que está levando a muitos a viver dentro dos sepulcros têm sido suficientes para deter a avalanche de crimes violentos em nossos dias. O mundo vem sendo atormentado por esses gadarenos que, mentalmente perturbados, possuídos por uma legião de demônios, atormentam também a toda a população. Ele andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os sepulcros. Não havia descanso para sua mente, nem para seu corpo e nem para a população daquele lugar. Além da perturbação mental, ele golpeava-se com pedras. A humanidade hoje perturba-se com bebidas e drogas. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Marcos 5, verso 5. Há muitas pessoas hoje atormentadas, inquietas e desassossegadas, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmo e espalhando terror aos outros, como fazia aquele que estava possuído pelas hostes das trevas. É lamentável ter que compararmos pessoas em nossos dias, têm que ser tratadas como foi aquele homem, que a sociedade se vê obrigada em afastar de seu convívio. Feliz quando os vê sendo tirados de circulação. São seres humanos que são obrigados a serem arrancados da família e da cidade, afastados da sociedade. Pessoas que não só a família, mas a sociedade desistiram do seu caso e os considera como sendo uma causa perdida. Pessoas que são consideradas um caso irrecuperável e que são desprezados e esquecidos, como aquele que já habitam os cemitérios. O máximo que a sociedade pode fazer por pessoas problemáticas é isolá-las, colocá-las sob custódia ou jogá-las numa prisão, como acontecia com aquele homem. Já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Lucas 8, verso 29.
A prisão foi o melhor remédio que encontraram para deter esse homem, e é o melhor lugar para deter aqueles que não podem viver em sociedade. Colocaram cadeias em suas mãos e em seus pés, mas a prisão não pode detê-lo. Ele arrebentou as cadeias e continuou espalhando terror por onde andava. O que aprendemos com essa lição é que a sociedade, os hospitais psiquiátricos e as cadeias não têm poder para resolver o problema do pecado, nem libertar as pessoas das garras de Satanás. Somente o Evangelho e a presença de Jesus são capazes de transformar. Somente Jesus liberta. Não há esperança para o homem, a família e a sociedade sem que Jesus vá até o lugar onde está esse que foi possuído por demônios. E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos 5, verso 15. Aquele homem foi alcançado por Jesus e foi liberto. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Vemos que esse homem, antes de ter um encontro com Jesus, era atormentado, preso com grilhões e cadeias. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso de alma, de espírito e de corpo, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Jesus acalmou o vendaval do mar e também o homem atormentado. Uma outra coisa que nos chama a atenção era que este homem andava nu, e quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Lucas 8, verso 27. E foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5, verso 15. Vamos encerrar fazendo um alerta, pois pelo que vimos, o endemoniado gadareno já não possuía mais nada de si mesmo. O que ele trazia em si era o reflexo de um caráter dos próprios demônios que o atormentavam. E assim é com os que estão em pecado, Os seus comportamentos demonstram de maneira clara que está no comando de suas vidas. Quem é que está no comando de suas vidas? Debaixo de que senhorio eles estão? Jesus, pois, já havia quebrado a verdadeira intenção das forças do mal, e aquele que vivia como um animal feroz, nu, uivando pelas montanhas, escondido pelos sepulcros, quebrando correntes, ameaçando de morte qualquer um que dele se aproximasse, cai de joelhos ao chão pela simples presença de Jesus. Presença santa que nenhuma legião de demônios consegue ficar de pé diante dele. Jesus liberta, transforma e envia. E foi isso que Jesus viu naquele homem, que Gadara necessitava de um missionário. E foi nesse homem, possuído por uma legião de demônios, que Jesus viu aquele a quem deveria enviar, e envia esse homem como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. Ele espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas de salvação. Antes era um problema para a família e para a sociedade, agora é uma bênção. Antes era um mensageiro da morte, agora um embaixador da vida. Que Deus possa falar mais aos nossos corações, que possamos entender o que Jesus fez, o que Jesus faz e que o ainda fará. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu Pai.